Rapaziada rubro-negra, passou o Brasileirão, já era, estamos lá junto na ponta colado, mas agora é hora de virar aquela chave para Libertadores, porque o Racing tá se preparando já há dias e vai estar focado só nessa fase. Não tem mais campeonato argentino, não tem outro empecilho a não ser esses 2 jogos da Libertadores. E o Flamengo precisa fazer um placar elástico, sim, dentro do Maracanã, para levar com a vantagem e não passar aquele vexame que passou contra o Estudiantes lá dentro do El Cilindro. Lá é pior, hein? E pensar que o Flamengo sabe jogar sob pressão da torcida adversária. Quero dar os créditos à ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e dá aquela moral com like, porque me ajuda demais. Bora para as notícias do nosso Mengão para esse jogo de amanhã. João, pera aí. Aqui, ó. Ih, é hora de falar de Malvadão? Chances do Flamengo... Gente... mas isso aí não adianta de nada. É isso aí, semana que vem, Flamengo pega mesmo? Flamengo agora pega o Fortaleza. Fortaleza fora e o Palmeiras pega o... Cruzeiro em casa. Cruzeiro. Se o Palmeiras perde, o Flamengo ganha, já mudou, que o Flamengo passa 3 pontos. Mas tá bom, só pra dar moral pro LF, que deve ter tido um trabalho danado pra fazer isso. Tá aí. Foi a Duda, nossa. Beijo pra Duda. Tamo junto, Duda, valeu! A Duda hoje ela tá um pouco chateada. Ela é flu? Ela é flu. Ih, rapaz. Ela tá magoada. Tava no jogo ontem. Tava. Cheguei, ela Duda, tava é assim triste. mesmo, Duda. Aqui é isso mesmo. Você tá brilhando aqui no esporte, nosso estagiário voando, mas perdeu, vai ser zoada. A Vasco presta aí. Falando a verdade, tá? Hora de abrir o coração. Vocês acreditam no título do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Claro, absolutamente. Não, eu tô falando de coração. Eu tô falando de coração, tô falando com a racionalidade. Mesmo com essa sequência aqui? Qual sequência? Mesmo... Esquece o Racing, tá? O Racing a gente já sabe que vai ter Libertadores. Tá. Flamengo pega o meu leão fora, depois pega o outro leão em casa. Pra mim, o Flamengo ganha os 3 do Brasileiro. Lá na Morumbi? Não é Morumbi, vai ser na Vila Belmiro. Vai ter show no Morumbi. O último jogo lá, o Flamengo jogou pedrinha. Isso, mas aí no Morumbi, se fosse no Morumbi, eu teria dúvida. Na Vila Belmiro, o Flamengo ganha. E eu acho que o Palmeiras atropela todo mundo. Quantos pontos aqui, ó? 3. Quantos pontos aqui? 3. Quantos pontos aqui? 3. 9. Pra você? Claro, pô, tu tá 9. assustado por quê? Tá bom. Palmeiras e Cruzeiro? 3. Juventude e Palmeiras? 3. Palmeiras e Santos? 3. Então vai continuar a mesma M. Não, discordo do Flavinho. Dos próximos 3, pra mim, continua igual. Discordo do Flavinho. Esse jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras lá no Aliança é muito perigoso pro Palmeiras porque, na minha opinião, o Cruzeiro é o time que melhor joga fora de casa contra times do mesmo nível. Sabe, o Cruzeiro tá brigando lá em cima. Eu quero que seja 5-0 o Cruzeiro, Gabigol faça 3. O Cruzeiro tá brigando lá em cima na tabela, só que dentro da ideia de jogo do Leonardo Jardim, ele é muito, mas muito reativo. Agora uma outra pergunta sincera. A LDU é o time, eu fui pesquisar, da Libertadores com mais vitórias em casa na história da Libertadores, a LDU. E é óbvio por quê? Por causa da altitude, né? Dá pra LDU complicar, pra a LDU, Liga Deportiva Universitária, complicar com o Palmeiras? Eu tô falando de classificação. Pra mim, 0 chance. Mesmo que seja 3-0 lá, que o Palmeiras desconta. 0. Pra mim, eu acho que o Palmeiras ganha os 2 jogos. Eu acho que ganha lá Pra e mim, a ganha final da Copa Libertadores da América é entre... Flamengo e Palmeiras. Pra mim, vou parafrasear um rapaz que eu encontrei no mercado semana passada. Ele falou que a final da Libertadores será Flamengo e LDU. Se for Flamengo e LDU, Pedrinho, bota aquela. Ah, vocês estão fazendo exercício de futurologia? Estamos. Sim. Se for Flamengo e LDU, me ajuda. O Flamengo tem é campo neutro, é um jogo só. Até então é Lima, mas deu M lá de novo essa semana. De novo. Palco meu, fogo em ônibus. Eu acho arriscado, tá? O presidente foi deposto. O presidente caiu. Enfim, o problema desse também vai pro Jornal da Band que eles falam. Se for contra a LDU, no campo neutro, sem altitude. O Flamengo, Fernandão, tem a obrigação de ser campeão da Libertadores, Fernandão. Se o Flamengo passar do Racing, né? É óbvio que não. Que pose é essa? Só pra começar a história. Abre primeiro. Primeiro abre isso aqui, Clebão. Dá um zoom out aí, pra trás. Não, pode filmar a perna dele aqui. Aí, primeiramente, que pose é essa? Você não conhece o Pensador? Pelo amor de Deus, eu ia falar uma coisa aqui, mas não posso falar porque eu tô ao vivo. Me ajuda. Eu ia falar o pensador, sim, eu sei que conheço esse pensador aí. Flávio Amêndola. Fala comigo. Flamengo e LDU. Em Lima, em qualquer lugar da América do Sul, se quiser botar no Real Madrid, a gente vai também. Pode ser em Marte. O Flamengo tem a obrigação de ganhar da LDU. Afinal de contas, o Flamengo já ganhou da LDU nessa edição da Libertadores. Os 2 estavam no mesmo grupo. Muito obrigado. Lembra isso. Eu gosto disso. Obrigado. Muro.
Conmebol Libertadores, a partir dessa quarta, então, a primeira semifinal, o Flamengo recebe o Racing. E aí eu já chamo o Rafael Marques aqui conosco, porque os argentinos estão chegando, mas é o Flamengo forte e empolgado depois da boa vitória sobre o Palmeiras no Brasileiro. Rafa. É isso, Bruno, companheiros, bom dia a vocês, ao Fã Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. A empolgação é muito grande aqui no Flamengo em relação às duas competições, a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Durante toda a construção, a narrativa para o jogo do último domingo contra o Palmeiras, de que era uma final antecipada, o Flamengo se desenvolveu, se solidificou na expectativa de, vencendo, pegar o embalo que precisa na reta final para poder tentar levantar os 2 canecos no final desta temporada. Venceu por 3-2, um jogo bastante complicado, em que o Palmeiras teve até mais oportunidades, assumiu a co-liderança, né? Perde para o Palmeiras apenas no número de vitórias, e isso é um combustível a mais para o jogo de amanhã contra o Racing às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E a maior prova de que a torcida compra esse momento é que nós temos uma perspectiva novamente de recorde de público do novo Maracanã. O Flamengo tem os 10 maiores públicos do estádio desde a sua reforma em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. E o recorde foi obtido há pouco tempo, no jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando pouco mais de 72.500 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã e nós podemos ter um público superior a esses 72.500. Entradas que variavam no preço de R$88 a R$2.000 e mesmo assim toda a carga foi adquirida pela massa rubro-negra. O técnico Felipe Luiz tem uma boa notícia: o zagueiro Léo Ortiz, que antes era dado como descartado para o jogo, vem melhorando e pode atuar amanhã. Depende muito de como vai passar de hoje para amanhã e se ele tiver condições vai para o jogo, senão joga o Danilo. Nas demais posições a base deve ser mantida, até porque o Flamengo venceu o seu principal concorrente do Campeonato Brasileiro e o Felipe Luiz não dá muito disposto a fazer rotações pensando em ter o mesmo êxito na Libertadores. Bruno. Essa questão do time é importante para a gente destacar também, Rafa, mas em cima da outra informação que você passou da procura e dos mais de 70 mil ingressos vendidos, né, Jailson? Durante a data FIFA, a gente conversava sobre esses jogos Botafogo e Palmeiras, como seriam importantes para o Flamengo recuperar o bom futebol, mas para não chegar pressionado, não é, Jailson, para essa primeira partida. Longe de estar pressionado, então, com essas duas vitórias? É questão do ambiente, né? Justamente aquela vitória fora de casa no Clássico, contra o Botafogo, e a vitória na final antecipada do Campeonato Brasileiro. E aí o ambiente já muda completamente. Para amanhã, a expectativa, sim, do Maracanã lotado. O Rafael Marques já está falando aí, né, de possível quebra de recorde, mas a questão da pressão. Não vai ter... Provavelmente os jogadores vão ter uma gordurinha a mais para alguns erros que provavelmente não teriam se o resultado tivesse sido adverso. Porque aí agora é empolgação e a torcida empurrando, que vai ser importante, porque o ambiente lá nunca é fácil também, né, Donk? Não, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo o duelo daqui. E acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente está falando de um momento que era crucial, era a semana decisiva do Flamengo na temporada. Imagina se o cenário fosse contrário, de 2 derrotas, como chegaria? Como chegar extremamente positivo e também falar de individualidades, né? Como chega o Pedro, por exemplo, depois do momento espetacular do que viveu no final de semana contra o Palmeiras, né? O Arrascaeta. Tem outras individualidades ainda tentando recuperar o melhor momento, mas assim, esses dois chegam... Hoje chega bem também. Chega bem também, você tem o questionamento em cima ali do Samuel Lino, mas você tem o Jorginho fortalecido. Enfim, acho que o Flamengo chega não só coletivamente, mas em grande parte as suas individualidades ali bastante fortalecidos para esse duelo com o Racing. E aí não pode, ou pode ter discussão sobre a titularidade do Pedro? Então, ele mesmo já deixou isso baixo, né? Falou, não, quem escala é o professor, tô aqui para cumprir, dependendo do esquema que ele montar, dependendo da estratégia. Mas eu não discuto. Mas será que o Felipe tem essa dúvida? Depende da defesa adversária, ele já falou isso. Depende da estratégia que ele monta. A gente já falou isso aqui há muito tempo, na época que ainda se falava que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar junto. Eu achava isso absurdo. Sim. Eu achava isso absurdo, porque para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes do país e não vejo por que, né, ele ser reserva nesse time do Flamengo. Então, assim, eu não discuto, mas aí é um particular meu. Claro. Eu não discuto a titularidade do Pedro, mas o Felipe Luiz tem lá a estratégia, dependendo do que ele vai montar contra a defesa, né? Dependendo de como a defesa adversária vai se portar, aí ele tem como escolher, né? Plata, Bruno Henrique, mas tecnicamente o Pedro, novamente, vive um baita momento. Exato, né? Porque depois do que ele fez contra o Palmeiras, Donk.
Eu entendo também essa questão da estratégica, pensando no encaixe com o adversário, mas depois de uma atuação dessa, cara, eu acho que não dá pra você pensar em partir pra uma partida sem ele. Uma partida desse nível contra o Racing, ainda mais ele saindo bem da área, mesmo que você tenha uma defesa bem fechada, olha o primeiro gol, né? Como ele sai, libera o espaço pro Arrascaeta acabar infiltrando. Então acho que não é que você se limitaria caso você tiver uma defesa mais fechada, pelo contrário. Como ele pressionou também a saída de bola, né? Exatamente. Então acho que num jogo desse caráter, por mais que você possa pensar que um encaixe uma característica, o Plata ou o Bruno Henrique pode ser melhor, mas acho que você tem que considerar o que aconteceu no final de semana. Para mim isso não dá para você desassociar, e eu iria sem dúvida nenhuma com o Pedro para essa partida. Amanhã tem jogo no Maracanã entre Flamengo e Racing. Que partida importante para o rubro-negro. E o Palmeiras faz a sua primeira partida fora de casa contra a LDU. Aí sim, hein, esse Palmeiras e LDU com transmissão aqui da ESPN e também no Disney Plus. A gente começa pelo jogo de amanhã. O Rafael Marques está conosco, trazendo as informações do Flamengo. Eu vi que eram, Rafa, mais de acho que 100 ônibus, né, dos torcedores argentinos que chegariam ao Rio de Janeiro. Não sei se você já viu alguém por aí e se já existe esse ambiente de semifinal no Maracanã, hein, Rafa? Já existe esse ambiente de semifinal por aqui, sim, Bruno, Jailson e Donk, desde domingo praticamente, né? Quando terminou o jogo contra o Palmeiras, já tinha esse zum. Encontramos alguns argentinos desde ontem pela manhã aqui nos arredores, inclusive um deles, que a nossa reportagem está acompanhando de perto desde que veio da Argentina para o Brasil. Não vou dar spoiler, mas em breve em espelho.com.br, uma reportagem com um grande torcedor do Racing que veio pela 5ª vez ao Rio de Janeiro. Se eu começar a contar mais coisas aqui, vou acabar estragando todo o material que o pessoal do site está preparando com esse torcedor. Mas tem muitos argentinos já presentes aqui na cidade maravilhosa. Afinal de contas, o Racing é um clube tradicional, com muita torcida, uma torcida apaixonada que vive uma relação de êxtase com o técnico Gustavo Costas, ex-jogador do clube, torcedor do clube, ídolo do Racing, e que para o jogo de amanhã contra o Flamengo deve montar um time mais cauteloso, com 5 jogadores na defesa, 3 no meio-campo e 2 no ataque. Detalhe, Maravilha Martínez, principal nome do time, está pendurado e disse lá na Argentina que está mais preocupado em não tomar o cartão amarelo que o tira do jogo da volta do que propriamente em fazer gols no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Flamengo. Retrospecto rubro-negro contra argentinos em Conmebol Libertadores é interessante. 27 jogos, são 14 vitórias, apenas 4 derrotas e 9 empates. No entanto, na atual edição da competição, esse retrospecto está em baixa. O Flamengo fez 2 jogos contra o Central Córdoba, 2 contra o Estudiantes e obteve no total 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, precisa dar a volta por cima na partida contra o Racing, nesse confronto de mata-mata da semifinal, que vale vaga na grande decisão. Hoje à tarde, o Felipe Luiz comanda o último treinamento, vai sentir a situação do Léo Ortiz, se ele pode ser relacionado ou não para o jogo de amanhã, e também definir se mantém o Pedro como titular ou se retorna naquela formação com 3 jogadores de movimentação no setor ofensivo. São aqueles mistérios habituais que ajudam a colorir o chamado pré-jogo, né, Bruno? Tá aí, rubro-negro, tudo sobre o Flamengo. Tem Libertadores já amanhã, nessa quarta-feira. Flamengo precisa sim fazer um placar elástico para levar uma vantagem e não passar aquele vexame como passou contra o Estudiantes, porque lá dentro do El Cilindro, lá a pressão é maior. Mas assim, o Flamengo já jogou algumas vezes sim com pressão da torcida adversária e não sentiu. Mas depois daquela partida contra o Estudiantes, o Flamengo sentiu. Não sei, tem aquela questão lá também do antidoping lá do time do Estudiantes, mas enfim, o Flamengo precisa jogar e fazer o básico bem feito e vamos pra cima. Léo Ortiz pode até jogar, hein? E notícia boa, porque assim, ficar dependendo ali do Danilo, da molecada, mas o Felipe Luiz ele tem que tomar uma decisão, tem que resolver isso logo, começar a ir dando minutagem pra molecada. É uma questão importante e a gente tá em final de temporada. Só faltava essa agora, a gente ficar sem defensor de confiança. Algo a ser resolvido como urgente. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like porque me ajuda demais. Compartilha, comenta, dê sua opinião e hype o vídeo. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.